Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Edmilson. Paz e amor a todos nós é o que precisamos para seguir adiante. Eu tenho um epíteto para o Edmilson. Edmilson, o tímido. Você é tímido mesmo, né? Sou um pouco tímido, sim. Exatamente. Eu só falta ele começar a torcer as mãos, uma mão em cima da outra. É. Mas você é uma gracinha, garoto. Vai por mim. Se vocês conhecerem Edmilson, vocês vão ver que ele é um cara extremamente carinhoso também. Temos aqui a minha filha, tão linda. Olá, pessoal. Paz e bem a todos. Gratidão imensa por estar aqui com vocês. Alessandra, a proprietária do harém masculino. Teu filho mais velho está muito maior que você, né? Tá, 1,86 m. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Esse pessoal está tomando chá de cipó, viu? Não é? E temos Angélica, meus olhos de safira. Prazer enorme estar aqui para darmos continuidade ao nosso estudo e que seja o estudo, né, a nossa alavanca de progresso. Vocês têm que conhecer, tão linda a Angélica, viu? Todo mundo se apaixona por esses olhos de safira. Sei lá, hein? Não sei não. Você que está dizendo. Mas eu digo, pode fazer o quê? Olhos de safira não implica simpatia, não. Tem pessoas que me acham extremamente antipáticas. Mas eu te conheço há quantos anos, Angélica? Vamos deixar perguntas difíceis para, né? É muito tempo de trabalho. Muito tempo. Só aqui no Luz na Penumbra, né? Tem muitos anos no Luz na Penumbra. Né? Desde 2010 que a gente se conhece. Então já se vão 14 anos. Então, de trabalho. Graças a Deus nós estamos aqui juntos. O negócio é esse. Não estamos contando o tempo, a gente está tentando trabalhar, né? É isso aí. Então você vai começar com o estudo da pergunta 183, tá? Sim. Nós estamos estudando o livro 2, no capítulo 4, Pluralidade das Existências. E dando continuidade a esse estudo, a questão 183, Kardec pergunta: passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Aí os espíritos respondem: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa quanto no vosso mundo. Essa é a resposta dos espíritos. Então agora nós vamos tentar entender, por exemplo, a pergunta, né? Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente reencarna, a gente não reencarna adulto, certo? A gente reencarna bebê, né? Porque a gente passa por um processo de metamorfose, né, física, né, organização de novo corpo. Esse corpo ele é todo trabalhado para as nossas necessidades evolutivas. E aí a gente reaprende uma série de coisas, que por sinal eu já ouvi de uma criança quase a pré-adolescente,
que fala assim, por que se a gente já estudou isso, por que eu tenho que estudar isso tudo de novo? E aquilo ali a gente reflete, né? Sempre quando a gente reencarna, a gente passa pelo mesmo protocolo. Nasce, depois vai para a escola, no jardim, passa pelos primeiros aprendizados, começa a aprender a ler e escrever de novo, aí passa a ter dificuldade em português, matemática, física, química e etc., e dá aquela sequência e tal. Porém, a gente observa que aquilo que a gente estuda e se dedica com amor, a gente não esquece. E daí a gente observa dentro da sala de aula, e a Alessandra pode ser testemunha disso, porque ela é professora, né? Tem crianças que têm um insight, um bom desempenho em determinadas matérias, em outras nem tanto. Daí a necessidade da gente passar pelo processo todo de novo. Mas o que foi feito com grande amor e aproveitamento não se perde. Por isso o desempenho é melhor e vai mais rápido. E aí a gente volta para o plano espiritual. Quando a gente volta para o plano espiritual, há um embaque também. Você vai tá passando para lá, você tem que sofrer um pouco da transformação. Porém, você não volta para lá criança, bebê. É diferente. Mas existe o mesmo processo de reaprendizagem para a experiência no plano espiritual. Então, a gente passa por um processo de adaptação, a gente é acolhido em hospitais, depois a gente passa a frequentar escolas, onde a gente vai aprender a diferença do que você viveu com a diferença do que você está vivendo na nova estada, né? E depois você assume a maturidade e você pode escolher a forma e a idade que você quer ficar. Ou seja, a aparência compatível com o quê? Com a tua experiência. Aí você entra num patamar, certo? Então, o período que o bebê fica na maternidade, depois sai para casa, a gente fica no hospital, depois vai para o educandário, depois vai para uma tipo universidade e depois ingressa nas atividades de trabalho com como é que se diz? Com a propriedade do que você tem para oferecer e para aprender. Ficou confuso? Não. Entenderam a diferença? Claro, existe. Claro. Existe a diferença. A passagem, a transição, ela é necessária. Porém, não tem necessidade de ser tão obtusa, como ele mesmo usa, né? Tão pesada quanto a vinda para a Terra. Porém, necessária, né? Vai. Eu sou professora, mas eu trabalho com os maiores, né? Então, trabalho com 16, 17 anos, né? E os pequenininhos, eu acredito que ali é o grande desafio mesmo, né? Eu parabenizo aí todas as professoras que dedicam as suas vidas a esses pequenos, porque é ali que está se moldando, ali que é a fase, né? Mas, bem, voltando aqui à pergunta e à questão, né? A resposta... Muito afeto mesmo. Muito, muito. É a profissão que eu considero mais importante, é a professora dos pequenos, sabe? Até o 5º ano ali é a fase crucial. Depois a gente vai moldando uma coisinha ali, ajuda um pouquinho, né? Mas a base ali... E realmente o papel da escola é fundamental, porque às vezes na família se tem uma noção... E na escola você vai abrir essa noção, vai ter conhecimento de outras agremiações familiares, outras formas de viver, outras culturas. Então, é um crime furtar de qualquer criança o direito de ir à escola. Fundamental ser educado pelo um outro núcleo, né, que não seja o familiar. Mas aqui na questão me chamou a atenção, essa pergunta me chamou muita atenção. Tá? Tem muitos aspectos a serem considerados. A etimologia da palavra infância, que sim quer dizer o não, e o fância tem a ver com falar. Então, é aquele que não fala ainda, aquele que ainda está no processo de desenvolver a sua comunicação plena. Então, por que Deus, né, quando permite que o espírito reencarne no planeta Terra, ele tem que passar por esse longo período da infância? Porque, para muitos nós que observamos uma criança, podemos achar assim, ai, que bonitinho, ai, que fofinho, eu queria voltar a ser criança.
Vocês acham que é fácil ser criança? Ser bebê? Ser manuseado e ter alguém decidindo por você tudo? Né? Uma questão para a gente pensar aqui. Então, quando Deus permite, né, esse momento, essa estada do espírito nessa fase, eu acho que é uma forma também de nos encantarmos com aqueles seres, principalmente quando são bebezinhos, que não temos noção de quem foram, o que fizeram. Então, uma estratégia divina maravilhosa, né, se a gente parar para pensar. Mas, ao mesmo tempo, pode ser muito sofrido para o espírito, dependendo do núcleo familiar em que ele se encontra, né? Achei interessante também o uso da palavra obtusa. Nem sempre é tão obtusa quanto no vosso mundo. Ou seja, aqui a espiritualidade superior considera que no planeta Terra, né, a infância é bastante obtusa. O que significa ser obtusa? Ignorante, desconhecedora, né, de vários aspectos, de vários conhecimentos e até de si mesmo, né? Interessante também essa palavra, esse que também é de obstáculo, tem a ver com interromper alguma coisa, não permitir alguma coisa se manifestar completamente, porque geralmente essa palavra também tem sentido pejorativo, né? Alguém pode até ter se assustado ao ver aqui, mas eu acredito que é nesse sentido, que a espiritualidade usou no sentido de que não consegue plenamente, né, se expor, principalmente num bebê. Observem um bebê, né? A dificuldade de comunicação, até de locomoção, quando o bebê nasce, né? Até com o próprio corpo, ele não sabe lidar muito. Um aspecto importante também para a gente pensar sobre a infância é que ela surge, o conhecimento dessa nomenclatura e todos esses conhecimentos que a Angélica falou aqui, não era conhecido antes do século XVII. Ou seja, a infância não existia. As crianças pequenas eram levadas ao trabalho, braçal, e eram expostos a vida dos adultos, assim, o tempo todo, antes do século XVII. Então, acho que foi um ganho importante para o planeta Terra, principalmente aqui no Ocidente, que do Oriente a gente sabe bem pouco. Mas no Ocidente foi um ganho no século XVII. A mesma coisa? Não tenho tanta propriedade para falar. Mas a partir do século XVII, no Ocidente, seguramente, se conhece o termo infância, se começa a pensar sobre infância, psicologia, logo depois, há um século depois, 2, se eu não me engano, começa a surgir também. Ou seja, no sentido de começar a se pensar em escola, que foi o que a Angélica falou no início. Então, começa a se pensar num ambiente próprio para a criança e não tão como um mini adulto. Então, na Terra, isso é muito importante, né? Que bom que Deus permitiu esse contexto em que os espíritos podem estar aqui como criança e que nós podemos, assim, sempre observar esse ser como criança, né? Não podemos esquecer que ele está nessa fase da infância. Edmilson. Numa determinada obra, foi questionado, né, o processo de crescimento das crianças no plano astral. E o crescimento dessas crianças, né, para quem desencarna criança, chega no plano astral com aquela idade que desencarnou, mas eles atingem a fase adulta de uma forma muito mais rápida do que se estivessem aqui na Terra. Fica-se bem entendido mais ou menos que em planetas mais evoluídos, o processo de crescimento, né, ou seja, a infância também nesses planetas, imagino que deva ser bem mais curta também. Porque não há necessidade. Se observarmos aqui no mundo animal, existem animais que eles permanecem com a mãe por muitos anos. E existem animais que já nascem praticamente livres, né? A borboleta, quando ela sai da crisálida, ela já sai adulta. Ela não tem aquela necessidade de passar por um processo de infância, por conta da natureza dela. O que fica bem entendido que essa questão da obtusa, né, a infância obtusa, há no planeta Terra há uma necessidade dessa infância prolongada. Naturalmente, por conta do nosso estágio evolutivo. Pelo menos é o que fica bem entendido, né? Bom, eu acho que eu vou falar mais alguma coisa depois. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista.
Agora vamos à pergunta 184 e 184A, que encerra o nosso programa de hoje. Edmilson, começa. Dando sequência, a pergunta 184, Kardec pergunta: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? E os espíritos responderam: nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau de sua elevação. Tudo depende do nosso grau evolutivo, não é? Aqui na Terra também, quantas e quantas pessoas vivem ajoelhadas pedindo, e aí às vezes caem na descrença, uma fé muito fragilizada, e fazem: Deus não ouve as minhas orações. Então essa questão do merecimento, ela não se estende apenas para a questão espiritual, para todos nós aqui. A condição na qual nós nos encontramos aqui depende do nosso merecimento, do nosso grau evolutivo, né? Que bom seria se pudéssemos escolher habitar num mundo superior. Seria bom demais, não é? Eu vou pedir a Deus agora Eu não sei, não. Eu acho que está tudo muito relacionado com você estar preparado para isso? Isso. Na verdade, eu gostei muito do posicionamento aqui do João, porque se fôssemos habitar um mundo superior, eu acho que nos sentiríamos deslocados. Nos sentiríamos um estranho no ninho. Imagina, por exemplo, um indivíduo vindo da região da Escandinávia, norueguês ou dinamarquês ou sueco, só que no ano 900, o ano em que muitos deles migraram para a Europa, porque houve realmente um período de invernos terríveis para eles. E o que eles sabiam fazer, além de agricultura, era o quê? Invadir cidades litorâneas e saquear e fazer a guerra contra essas populações. Tá? Imagina, inclusive foi feito um filme interessante em que aparece um nobre do século XII, tá? Junto com o escudeiro, na Nova York dos dias atuais. E ele conhece alguém que é uma espécie de descendente dele no século XX. E aí eles se hospedam num hotel. Quando ele vê um vaso sanitário, ele acha que aquilo ali é o poço de água onde ele vai beber a água. Nada mais óbvio, porque a instalação sanitária não existia naquela época, nem mesmo nos castelos mágicos. É interessante, é uma coisa meio comédia, mas é bom para a gente poder refletir. Diante de um espírito superior, nós somos menos do que um selvagem. Tá? E temos que lançar a mão para a natureza. Nós não temos aquilo que a civilização nos concedeu. O negócio é esse. E se nós formos para um mundo mais primitivo, nós é que vamos ensinar a turma a fazer isso. Né? Ale. Essa questão 184, né, a forma como ela é desenvolvida, ela nos remete ao ensinamento de Jesus, que o reino de Deus está dentro de vós. Tudo vem de dentro, nada começa no exterior. Então, até essa escolha, eu quero morar no planeta tal, né? Ela tem que partir de dentro, ou seja, segundo a resposta dos espíritos aqui, tem a ver com merecimento, que vem de dentro, evidentemente, porque tem relação com o grau da elevação. Então, o grau da elevação do espírito, ele está relacionado, ele tem uma consequência, melhor dizendo, também física. Porque até a questão perispiritual,
ou seja, o fluido com o qual você é revestido e vai poder habitar neste ou naquele planeta, está relacionado com o seu grau evolutivo. Não adianta de uma hora para outra, eu quero morar em outro planeta. Mas como é seu grau evolutivo? Você não tem condição de ter uma constituição perispiritual que te permita estar no planeta X. Porque não é só você querer ter essa constituição perispiritual, você tem que estar naquele grau evolutivo. Claro que o querer está envolvido nisso, né? Mas depende também de trabalho. Você já deu spoiler da 84A. E você vai nos explicar tudo. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo em que irá reencarnar? Aí os espíritos... Os espíritos respondem o grau de sua elevação. Então, por exemplo, na questão anterior, você quer alguma coisa, mas será que você está preparado para aquilo? E na questão seguinte, eu não sei para onde eu vou, eu não sei nem o que eu vou pedir. Então, os espíritos vão determinar para onde você vai, os superiores, né? Para ver e vão te encaminhar. E isso vai depender muito de que estágio você se encontra, porque eles nos aproveitam como instrumentos construtores, co-criadores em todas as esferas. Então, você vai para um mundo onde você vai ser melhor aproveitado, vai ter a sua participação e vai poder aproveitar a situação do próprio mundo, né, em que você vai se encontrar. Então, você estar num bom ou num mau lugar realmente tem 100% de relação com como você está se posturando, se posicionando, como está seu crescimento, seu processo de aprendizado, seu processo de compreensão das coisas e da vida. Você, quanto mais compreende, mais se expande. E se expandindo, você consegue ser muito mais útil em todo e qualquer aspecto. Eu acho muito interessante isso. E a título de curiosidade, quem quiser entender mais sobre essas 3 questões aqui que a gente leu, leia o livrinho A Vida Continua, de André Luiz, que ele fala exatamente desse processo, do processo da nossa vida de relação e no processo de desencarne, o período que a gente fica se readaptando, né, ao mundo. E como o Edmilson falou, o tempo, ele é muito relativo. Tem coisas que não precisam tanto tempo. E é muito relativo, principalmente no plano espiritual, é muito relativo. Você, às vezes, na Terra já está passando muito, lá é um piscar de olhos. Entende? Então, por isso que às vezes fica difícil da gente entender. Então não foi necessário um período de adaptação? Não, o período de adaptação é necessário em todos os aspectos da nossa vida, porém, ele precisa... a quantidade de tempo é só uma questão de entendimento. Está muito relacionado com quanto nós estamos entendendo daquele processo. Ficou claro? Quem não entendeu, pode mandar perguntinha que a gente responde na próxima. Exatamente. Um dia a gente chegar nesse patamar. Próxima, já se faz tempo, reflitamos a respeito daquilo que foi estudado. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que aproveitemos o tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, para construir em nós um novo homem a partir do aprendizado e da prática do bem. Porque assim nós fazemos as conquistas necessárias para atingir a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E continuando ainda naquele tópico de ressurreição e reencarnação, vamos estudar a partir do item 10. Diz aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Ora, Jesus aqui sendo novamente taxativo, né? Dizendo que João Batista era o Elias que há de vir. Está aqui escrito direto, sem subterfúgio, mas vamos entender que as pessoas que não concordam com o processo reencarnatório vão buscar explicações as mais mirabolantes para justificar aqui o que está escrito. Pode dizer, Antônio, erro de tradução? Pode ser que um erro de tradução, vai dizer que Jesus não disse bem isso, e alguém que tinha interesse que a reencarnação fosse conhecida resolveu escrever isso. Não sei, mas vamos usar aqui o que, assim como os outros nós estudamos com o que está escrito, vamos continuar estudando com o que está escrito. Então Kardec segue aqui no item 11 dando seu comentário. Se o princípio da reencarnação expresso em João podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o que já não acontece essa passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vinha naquele momento? Jesus as explica dizendo, se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Essa é uma diferença importante, né? Até hoje há algumas religiões que acham que o fiel profitente da religião vai para o céu se cometer atos de atrocidade contra o que eles chamam de infiéis, que não aceitam a religião deles. Até hoje existe isso. Então, na época lá, Moisés deve ter proposto esse tipo de coisa. Mas Jesus veio justamente mostrar o contrário, que o reino de Deus não é para quem é violento, é o contrário, é para os mansos, para os pacíficos, como ele vai dizer aqui mais tarde, nós vamos estudar, quando vamos estudar as bem-aventuranças. Depois acrescenta, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Será que hoje nós já temos ouvidos de ouvir essas palavras? Eu espero isso, que nós, vocês, já tenhamos ouvidos suficientes para entender essas palavras. Para que nós não percamos mais tempo na terra da violência. Que podemos um dia herdar o reino de Deus. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos
em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra, o reino dos gigantes. Está em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Isaías já falava nisso. Então, essa passagem de Isaías é também muito explicativa. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem e não viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam numa interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria uma negação das penas eternas, pois que estabelece em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Isso abole completamente as penas eternas do inferno, essas coisas todas. Então, está dizendo isso é Isaías. Mas quando o homem ha morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Boa pergunta, Isaías. Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Aliás, é Jó que fala isso. Capítulo 14, versículos 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que sobrevenha alguma mutação. Também está em Jó. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Também está em Jó. Quer dizer, antes de Jesus, alguns profetas já tinham falado isso. Mas eu entendo que o Velho Testamento é muito grande, alguns itens, alguns versículos, algumas pessoas não gostam de lembrar deles ou se esquecem deles, né? Então, tudo bem. O princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso nessas três versões. Ninguém poderá supor que Jó havia querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Exatamente, porque o batismo foi criado por João Batista, será quantos séculos depois disso? Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Isso é, voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio da minha casa, mas a ela voltarei. Isso está lá em Jó, vamos conferir. Se achar por bem, podemos conferir. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra a miséria da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. A versão grega, esperarei, parece aplicar-se de preferência a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porque a ela voltarei. Jó parece colocar-se, após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmado por Jesus, pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras constituirão autoridade quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas. Exatamente. Quando as pessoas ficarem amarradas em alguns preconceitos, algumas ideias preconcebidas, têm dificuldade de aceitar isso. Não é dificuldade de ler, nem de entender. Eles leem e entendem, mas não aceitam, porque vai ferir os preconceitos que ainda há. Eu acho que é mais superstição do que preconceito. Só acha que se mudar aquilo que ela está acreditando há muitos anos pode causar um prejuízo para ela.
espiritualmente, moralmente, no futuro vai vir algum castigo. Então tem medo de mudar. Então fica com a incógnita. Por que eu estou passando tanto sofrimento? Porque fulano, que é uma pessoa boa, está passando por sofrimento. Por que aquele menino morreu com 5 anos de idade? Não fez nada de mal. Fica com essas perguntas sem resposta. Porque fica amarrada ainda às perdições e aos preconceitos. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar os efeitos das causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, bem dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Nós temos várias questões, várias dúvidas, várias incógnitas. De repente alguém vem com uma teoria, uma tese, com várias bases que indicam que essa teoria, essa tese tem fundamento, tem explicação, e essa teoria esclarece todas as nossas dúvidas, nossos questionamentos. Não tem sentido não aceitar. Não há sentido. Eu acho que a pessoa está perdendo um tempo muito grande, passando por dificuldades e sofrimentos desnecessariamente. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Este princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Vejam bem, exatamente, eu acho que para tudo na nossa vida, todas as coisas em que nós estamos envolvidos, para nós era preciso de um sentido, uma explicação da causa daquilo, por que está acontecendo, se faz sentido, será que isso realmente precisava acontecer, devia acontecer, isso não é uma injustiça que está acontecendo? Ora, se nós sabemos que uma coisa, por mais dolorosa que seja, tem uma justificativa, é justa, a coisa tende a ser mais, vamos dizer assim, aceita por nós. Entende? A gente deve seguir uma frase daquele grande psicólogo Carl Jung, que ele dizia: o sentido torna as coisas mais aceitáveis, mais aturáveis. Ou seja, o sentido torna as coisas mais aturáveis. Todas as coisas. Porque no momento que você tem, aquilo está acontecendo, você sabe o porquê, faz sentido aquilo, você, por mais que você não concorde, por mais que você não goste, você tende a se conformar, se resignar e tocar o barco para frente. Ou seja, você para de causar motivo para aquilo piorar. Porque no momento que você se insurge contra aquilo, porque você não sabe o motivo, não faz sentido para você, uma pessoa do bem, passar por dificuldade. Uma pessoa do bem perder um filho com 5 anos de idade. Você fica, não é possível, isso é um absurdo, onde estava Deus? Só torna pior o sofrimento. A falta de explicação torna as coisas mais complicadas. Já o sentido, a explicação para aquilo, torna as coisas mais aturáveis. Você atura melhor a coisa. Não é que vai acabar com o sofrimento, não vai parar de sofrer, vai continuar. Mas você lida mais confortavelmente ou menos desconfortavelmente por aquele processo. Por isso que é importante este capítulo que trata da reencarnação, muito bem explicado, está aqui antes de começarmos a discutir realmente o Evangelho de Jesus, que vai começar a partir do capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. A partir dali, nós vamos estudar realmente o Evangelho de Jesus. Aquilo que é importante para nós curarmos nossos males, que já temos o diagnóstico, com esse conhecimento básico aqui dos primeiros 4 capítulos, e aí vamos para o tratamento que vamos ter que fazer. A dieta, o regime,
todos os remédios que tem que tomar, vai estar tudo explicado a partir do capítulo 5º. Antes disso, nós estamos aqui diante do médico, narrando as nossas dificuldades, ele traz para nós, olha, aqui está vamos dizer assim, a montoeira de exames que vocês vão ter que fazer para eu chegar ao diagnóstico. Dentro desses exames está o exame da sua vida anterior, porque é lá que está a causa de tudo que está passando hoje. Para eu poder dar o remédio a você, tem que entender lá o motivo. Você não continuar fazendo as mesmas coisas, porque eu dou remédio, você continua fazendo errado. Não, eu dou remédio para você curar sua diabetes, para baixar a glicose, está lá o remédio. Aí você vai comer pudim de leite todo dia no almoço, então não adianta nada, o remédio não funciona. Então você tem que entender, nós estamos aqui diante de Jesus para entender o assunto, para ele passar o remédio. Antes ele quer ver, a gente cria, o que está acontecendo? Eu não sei, peraí, você não sabe por quê? Aí conta a sua vida desde o começo. Bom, minha vida começou em 1947, que é o meu caso. Não, Antônio, essa aí não, a outra. Mas eu não sei, Jesus, eu não sei o que houve. Você sabe, olha o que está acontecendo com você hoje, que dá bem para você saber o que você aprontou na outra. Seja sincero, olha para o espelho. Sei lá, você está passando por isso. Será que você também não causou esse tipo de sofrimento, desilusão, mágoa a outras pessoas no passado? E agora está só colhendo aquilo que você plantou? Será? Então vamos discutir aqui, mas só com base nesse tipo de exame, esse exame de imagem, esse exame eletrônico, vamos dizer assim, essa tomografia espiritual que vai ter que fazer na gente, que é a reencarnação, entender esse processo. Nós estamos passando por aquele exame, nem é raio-x, é uma tomografia, uma ressonância, sei lá o quê, que vê tudo que tem em você, por dentro, por fora. Então vai mostrar, olha, Antônio, que o seu patrasmente foi complicado. Então está justificado aqui, entendeu? O sentido, faz sentido agora essas coisas que você está passando. Primeira coisa, vai aprender isso mais à frente lá a partir do capítulo 5º. Não faça mais isso. Você já viu que não deu certo. Não ande mais a 120 por hora na estrada. A estrada está chovendo. Não abusa. Não espera bater o carro para depois. Não, você sabe. Não abusa. Então isso estamos dizendo. Agora, não acredito na reencarnação. É tudo. Tudo o quê? Foi Deus que mandou para você esse sofrimento? Por que não mandou para todas as pessoas igualmente? Todas as pessoas do planeta vão sofrer igualzinho. Não, cada um sofre de um jeito. Mas por que será que cada um sofre de um jeito? Tem gente que quando nasce, já nasce sofrendo. Já nasce com sérios problemas físicos. Tem gente que nem completa um mês de vida. Mas por quê? Tem alguma coisa aí, porque Deus, se Deus é justo, tem que dar igual para todos os filhos. Você que é pai, faz isso, você não vai dar mais para um filho que para o outro, você dá igual, por que o Deus vai ser diferente? Então tem que ter um motivo para você negar para um filho alguma coisa e dar para o outro. Você tem que chegar para aquele a quem você negou e dizer, olha, você não vai receber porque você não fez trabalho de escola direito. Seu irmão está aqui o boletim, nota 10, você está 0. Como é que eu vou dar você o presente igual ao seu irmão? É isso que Deus diz para nós. Antônio, você está nessa situação porque você na prova da vida passada, você tirou 3,5. Então, agora você vai ter que correr atrás para melhorar a sua média. Fulano tirou 7, então para ele eu dou mais. Isso eu estou falando de forma assim, tipo até jocosa, mas para a gente entender. Que há pessoas que temem não entender isso, não aceitam, paciência, tudo bem. Nós não estamos aqui para obrigar ninguém a pensar como a gente. Nós temos aqui que fortalecer o nosso entendimento. E nós tem que estar bem fundo, para que nós possamos lidar melhor com as nossas agruras de hoje em dia, do dia de hoje, que nós não estamos gostando. Então queremos aprender como fazer para acabar com elas. Tá aí, vamos estudar o livro que vai nos dizer como. Mas antes temos que entender esses processos que estão aqui. Saber que existe vida futura, existe processo encarnatório. Aí nós vamos pouco a pouco entendendo o assunto. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.